Você já se olhou no espelho após meses de cura e não reconheceu a pessoa que te devolveu o olhar? Não porque você estivesse destruída, mas porque algo nessa pessoa era mais sólido, mais silencioso e, de certa forma, mais assustador do que você esperava encontrar. Se você sentiu isso, o que vou te revelar hoje vai ser o primeiro nome que esse fenômeno recebe. E vai mudar a forma como você entende tudo o que está acontecendo dentro de você. Porque o que você está sentindo agora não é fraqueza. É o início de algo que apenas algumas pessoas conseguem sustentar. Fique comigo até o fim, pois são poucos os que falam sobre o que vou revelar. A maioria das pessoas vende a cura do empata como um jardim de flores, uma paz infinita, um retorno àquela doçura angelical de antes. Mas Carl Jung sabia de algo muito mais perturbador. A cura real não é um retorno à inocência, é uma descida consciente à sombra. E quando você entender isso, você nunca mais vai enxergar as pessoas da mesma forma. Hoje vou te revelar porque o empata curado se torna alguém que o narcisista não consegue mais nem olhar nos olhos e o que acontece dentro dele quando isso ocorre. Vou te mostrar por que você não está endurecendo. Você está pela primeira vez na sua vida ficando inteira. E porque depois disso você nunca mais volta a ser quem era antes. E é exatamente isso que começa a afastar certas pessoas da sua vida. Você já sentiu que, mesmo após se afastar do abuso, algo em você ainda parece quebrado porque você não consegue mais sentir aquela compaixão cega de antes? Que você se tornou mais fria, mais direta e que não sente mais pena automática de quem te machucou? O mundo chama isso de endurecimento. Jung chamava de individuação. E existe uma diferença abissal entre os dois. E é ela que vai libertar você da culpa que você carrega por estar ficando forte. Prepare-se. O que vamos discutir hoje não é autoajuda rasa. É um choque de realidade sobre o preço e a glória de recuperar a sua alma. E tudo começa com um erro invisível que quase ninguém percebe. O erro que mina a autoestima do empata, muitas vezes por décadas inteiras, é a compulsão quase doentia por ser luz. Você foi ensinada que ser boa é perdoar o imperdoável, que é entender a dor do agressor, que é carregar o mundo nas costas enquanto os seus próprios pés sangram e sorrir enquanto carrega. E é aqui que você foi programada. E quando você quebra esse padrão, tudo ao seu redor começa a reagir. Mas Jung tinha uma revelação que funciona como um divisor de águas. Ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando a escuridão consciente. Isso muda tudo. Porque significa que a sua luz, aquela que você tanto protegeu, tanto preservou, tanto ofereceu aos outros, só se torna real quando tem uma sombra integrada por baixo dela. Sem sombra, você não é uma chama. Você é uma lâmpada fraca que qualquer um pode apagar. E talvez isso já tenha acontecido com você. Após a cura, o empata para de tentar ser um anjo sem asas e começa a integrar a própria agressividade reprimida. E aqui reside o primeiro grande choque para quem está ao seu redor, especialmente para o narcisista. Você não será mais a pessoa que perdoa tudo. Ao integrar a sua sombra, você desenvolve o que chamamos na psicologia profunda de dentes psíquicos. E é exatamente aqui que a maioria começa a se sabotar sem perceber. Porque aqui acontece uma virada que assusta até você mesma. Preste atenção nisso. Ter dentes psíquicos não significa que você se tornou uma pessoa má. Significa que você continua empática. Mas agora, a sua empatia é filtrada pelo discernimento cirúrgico. Você ainda vê a dor do outro, mas não permite que essa dor seja o seu passaporte para o autoabuso. Se alguém cruza a linha sagrada do seu respeito, você não sente mais aquela pena paralisante que te fazia recuar. Você sente o dever ético
de colocar um limite cortante. Muitos sobreviventes me perguntam: mas eu não estou ficando igual a eles? A resposta é um não absoluto. O narcisista usa a agressividade para destruir. O empata curado usa a força da sombra para proteger. É a diferença entre o lobo que caça por prazer e o cão pastor que mostra os dentes para manter o predador longe do rebanho. Mesma força, intenção oposta, resultado oposto. Mas tem um detalhe que quase ninguém entende. E é isso que faz o narcisista perder completamente o controle sobre você. A integração da sombra te permite dizer um não seco, sem justificativas e sem que o seu corpo trema de culpa. Você descobre que a sua bondade anterior era, na verdade, medo de não ser aceita. Agora, você não busca aceitação, você exige respeito. E para o narcisista, que se alimentava da sua incapacidade de reagir, encontrar esse novo ser com dentes é aterrorizante. Ele não perdeu apenas uma vítima, ele perdeu o acesso ao seu território sagrado. Qual foi a última vez que você disse não e passou horas se explicando mentalmente para uma pessoa que sequer se importa com você? Escreva nos comentários: eu resgato a minha força. Quando você escreve, você ancora esse novo arquétipo dentro de si. Você já notou que, à medida que começa a se curar e a colocar limites, o seu telefone parece tocar menos? Isso não é coincidência. Na verdade, é um dos sinais mais claros de que a sua cura está funcionando. Aqueles convites para jantares complicados, as mensagens de texto intermináveis de amigos em crise, tudo parece ter evaporado. E muitos empatas entram em pânico nesse estágio. Eles sentem que a cura os transformou em pessoas solitárias ou difíceis e começam a se perguntar se fizeram algo errado. Mas a verdade é o oposto disso. O que Jung chamava de deserto da individuação é, na verdade, o maior sinal de que o seu sistema psíquico está expulsando o que é estranho à sua alma. Muitas das conexões que você manteve por décadas não eram baseadas em amor ou afinidade real. Eram baseadas no que chamamos de trauma bonding, laço de trauma. O empata ferido atrai pessoas que precisam ser salvas. O narcisista busca alguém com um reservatório inesgotável de escuta e validação. Quando você cura o vício em salvar o outro, o sistema ao seu redor entra em colapso. É como se você fosse a peça central de uma engrenagem viciada. Quando você para de girar para os outros e começa a girar para si mesma, toda a máquina quebra. Pense naquele tipo específico de amigo que sempre vinha até você para reclamar da vida, do marido, do trabalho, mas que nunca movia um dedo para mudar. Você era o suprimento de escuta incondicional dele. No momento em que você integra a sua sombra e diz, com amor, mas com firmeza, que não pode mais ser o depósito de reclamações sem solução, essa pessoa desaparece. Ela não vai embora porque você é má. Ela vai embora porque você deixou de ser funcional para a patologia dela. E é aqui que a maioria recua. E se você não entender isso, você pode acabar voltando exatamente para o que te feriu. Jung chamava isso de isolamento necessário do self. Para que você possa ouvir a sua própria voz, o universo precisa silenciar o ruído das vozes que só te usavam como eco. A solidão que você sente agora não é um castigo, é a limpeza profunda do seu terreno psíquico. O espaço vazio necessário para que, no futuro, surjam relações reais, recíprocas e baseadas na sua essência e não na sua utilidade. É melhor um jardim pequeno com flores reais do que um campo vasto coberto de ervas daninhas que sugam a sua energia. Quem foi a primeira pessoa que se afastou ou te chamou de estranha quando você começou a dizer os seus primeiros nãos? Não precisa dizer o nome, apenas sinta essa memória.
Deixe um like agora se esse afastamento no fundo trouxe um alívio que você teve vergonha de admitir. Aqui tocamos no ponto que mais assusta o empata curado, a sensação de que você perdeu a sensibilidade. E é aqui que a maioria das pessoas entra em conflito consigo mesma, porque parece que a cura cobrou um preço alto demais. Mas isso não é perda. É uma evolução, mas uma evolução que assusta porque ninguém te preparou para ela. Antes, os seus neurônios espelho eram hiperreativos. Se alguém entrava em uma sala triste, você absorvia aquela tristeza como se fosse um vírus no ar. Se um narcisista fingia uma ferida, o seu corpo reagia com dor física para socorrê-lo, antes mesmo de a sua mente processar se aquela ferida era real. Isso é o que chamamos de empatia cega. O empata curado não perde a sensibilidade, ele a refina. Você desenvolve o que a neurociência afetiva chama de compaixão cognitiva e que os antigos simplesmente chamavam de olhar de Sofia, a sabedoria que vê além da máscara. Você ainda sente o que o outro sente. Mas agora existe um vidro blindado entre a emoção dele e o seu sistema nervoso. Você sente sem se dissolver. E isso muda completamente o jogo. Na prática, isso significa que quando um manipulador tenta o voo da vítima, você enxerga a manipulação antes mesmo de ela ser verbalizada. Você ainda vê a criança ferida no outro. Sim, você a vê com toda a clareza, mas não permite mais que essa criança ferida assuma o volante da sua vida. Você olha para o narcisista e pensa com uma calma que ele não consegue decifrar. Eu entendo por que você é assim. Mas eu não aceito o que você faz. Como dizia Jung, onde o amor impera, não há vontade de poder. Após a cura, você identifica imediatamente quem age por amor e quem age por uma sede de controle. E a sua reação muda de forma definitiva. Você para de tentar explicar para a pessoa por que ela está errada. Você simplesmente retira a sua energia da cena. Você se torna uma mestre na arte da retirada estratégica. E esse silêncio de saída é mais devastador para o narcisista do que qualquer confronto jamais poderia ser. E é exatamente isso que desestabiliza ele. Avançamos agora para a fase mais silenciosa e mais perigosa de toda a jornada. Muitos desistem aqui, voltam para o caos. E durante anos se culpam por isso, sem entender que não foi fraqueza, foi biologia. E entender isso pode ser o que impede você de voltar para o mesmo ciclo. O empata curado, nos primeiros meses de sua nova vida, muitas vezes sente um vácuo estranho, uma espécie de cinza emocional. A vida parece sem graça, sem emoção, e você começa a se perguntar se virou uma pessoa apática. Escute o que vou te dizer com precisão cirúrgica. Isso não é depressão, é abstinência. E quase ninguém entende isso, até voltar para o ciclo de dor. Anos de convivência com personalidades narcisistas e ambientes tóxicos viciaram o seu cérebro em um coquetel químico devastador. Você vivia em uma montanha-russa de cortisol e adrenalina, o medo do próximo ataque, a euforia da reconciliação, o famoso love bombing, a ansiedade da espera. Tudo isso mantinha o seu sistema nervoso em estado de alerta constante. E o seu cérebro, como qualquer sistema viciado, aprendeu a chamar isso de normal. Jung entendia que a alma humana busca o equilíbrio, mas o seu corpo se acostumou com o veneno. E na neuroquímica da cura, a paz tem, a princípio, o gosto amargo do tédio. O seu cérebro está pedindo aquela droga da intensidade dramática para se sentir vivo. Ele está pedindo intensidade, drama, caos, porque foi isso que ele aprendeu a chamar de vida. E é exatamente por isso que a paz parece tão estranha no começo. É por isso que muitos empatas, após saírem de um relacionamento abusivo,
acabam atraindo outro abusador logo em seguida. Eles confundem a ansiedade do perigo com a química do amor. O corpo reconhece o padrão. O coração interpreta como atração e o ciclo recomeça. O empata curado precisa reeducar o próprio sistema de recompensa. Aprender a valorizar a serotonina da estabilidade, aquela que não vem em rajadas de adrenalina, mas que permanece constante e sólida como raízes. A paz não é a ausência de vida. A paz é a presença total de si mesma, sem a necessidade de um conflito externo para validar a sua existência. Isso é liberdade, mas o seu cérebro ainda não entende. No momento em que você sentir falta daquela intensidade antiga, quando surgir o impulso de mandar uma mensagem para quem te feriu, apenas para ver o que acontece, pare. Reconheça que o seu cérebro está pedindo uma dose da substância que quase te matou. Respire. Sinta o silêncio da sua casa, a segurança da sua cama, o ritmo calmo do seu próprio coração. Isso não é vazio, é o seu corpo aprendendo pela primeira vez o que é segurança. Você já sentiu esse cinza estranho após se afastar do caos? Aquela sensação de que a vida ficou silenciosa demais e de que o silêncio assustava mais do que as brigas? Escreva nos comentários: eu escolho a paz, não o caos. Vamos fortalecer esse novo hábito neuroquímico juntos. A revelação mais sombria de Jung sobre o processo de cura é esta: ao se tornar inteira, você se torna uma ameaça involuntária para todos os que ainda vivem sob máscaras. Um indivíduo que confrontou a própria sombra, que aceitou suas falhas, seus limites e sua força, torna-se um espelho da verdade. E quando você entra em uma sala, não precisa dizer uma palavra. A sua mera presença obriga os outros a verem as próprias sombras. E é por isso que o desconforto começa, não em você, mas nos outros. É aqui que surge o fenômeno que chamamos de descarte reverso. E este é o conceito que mais liberta e que menos pessoas conhecem. Muitas vezes, não é você quem se afasta de todos. São os outros que começam a se sentir profundamente desconfortáveis ao seu lado, sem conseguir nomear o porquê. Mas o efeito é imediato. E quando isso acontece, a reação deles revela mais do que qualquer palavra. Lembro do relato de uma mulher que, após 2 anos de terapia profunda e integração da sua sombra, foi a um jantar de Natal. Ela estava calma, centrada. Não participou das fofocas. Não reagiu às alfinetadas da mãe narcisista. Não entrou nos jogos de poder que sempre caracterizaram aquelas reuniões. O resultado? No dia seguinte, a família inteira a chamou de fria, arrogante e metida. Ela não tinha feito nada, apenas tinha parado de fingir que os jogos não existiam. Essa é a verdade que poucos conseguem suportar. Quando você para de jogar, você revela que o jogo existe. E isso é insuportável para quem baseia a vida inteira em manipulações sistêmicas. O seu silêncio diz, sem dizer nada: eu sei quem você é, e eu não vou mais fingir que não sei. E é aqui que você se torna inalcançável. Alguns, poucos e raros, se sentirão inspirados pela sua estabilidade e buscarão a própria cura. A maioria se afastará com uma raiva irracional que eles mesmos não conseguirão explicar. Aceite esse afastamento como um certificado de alforria. Se as pessoas inautênticas estão indo embora, é porque a sua frequência de verdade está alta demais para elas. E baixá-la novamente não é uma opção que a sua alma aceita mais. Chegamos ao fim desta descida à sombra. E o que encontramos não foi a destruição, foi o nascimento de um arquétipo novo. O empata que atravessa o deserto da cura não volta a ser quem era antes do trauma. E isso assusta mais do que deveria, porque você não perdeu quem você era.
Você superou. Aquela pessoa inocente, vulnerável, que o mundo podia pisotear enquanto sorria, ela não existe mais. E essa é a melhor notícia que você vai receber hoje. Você nasceu como um sobrevivente consciente. Você agora possui a sensibilidade de um místico, capaz de sentir as sutilezas da vida e a dor genuína do mundo, mas carrega a proteção de um guerreiro. Você tem dentes, mas escolhe não morder. Você tem sombra, mas escolhe caminhar na luz. E essa escolha, feita conscientemente todos os dias, é o que diferencia a sua força da crueldade de quem te feriu. Para sustentar esse novo ser, 3 coisas se tornam lei. Primeiro, trate o seu tempo como um santuário. Segundo, filtre a sua empatia com uma pergunta honesta. Você está ajudando por desejo genuíno ou pelo antigo peso da obrigação de salvar? Se for o peso, permita-se simplesmente parar sem culpa. Terceiro, celebre cada limite sustentado. Toda vez que você mantiver uma fronteira sem que o seu corpo trema de medo, ofereça a si mesma um gesto de carinho. Você está, dia após dia, reescrevendo o roteiro do seu próprio destino. O narcisista pode ter levado anos da sua vida, mas ele nunca poderá tocar na sabedoria que você extraiu desse inferno. Essa sabedoria pertence apenas a você, e ela é permanente. E poucas pessoas chegam até esse ponto com consciência. Se esta descida à sombra de Jung trouxe o nome que faltava para o que você está vivendo, compartilhe este vídeo com aquela alma sensível que ainda se desculpa por ter dentes. Ela precisa saber que ter força não é traição à própria bondade. Eu não busco mais ser a luz do mundo. Eu busco ser a verdade de mim mesma. Quem atravessa a própria sombra nunca mais aceita viver na escuridão dos outros. Eu vejo a sua força, eu honro a sua jornada.